Ah, tem um texto de Jó que eu amo demais, tem muito a ver com o que a gente está meditando hoje, e eu queria fazer a aplicação na Santa Ceia hoje com ele. Se você tem aí os elementos aí, o pão, se você tem um suco de uva, um vinho, ou um outro que você possa usar aí para essa lembrança nossa, a gente lembra ali a história de Jó, que Jó era um cara extremamente rico, né, para sua época ali, e tinha próspero em vários sentidos: saúde, filhos, né, família, dinheiro, respeitabilidade, né, honra. E aí, de repente, então, ele passa com a autorização de Deus por aquilo que estava passando. E Jó está se sentindo injustiçado por Deus. Por quê? Jó tinha acesso à lei. E pela lei, dizia que se você obedecer tudo, eu vou abençoar você. Se você obedecer, se você, vamos para usar as palavras aqui que o próprio Deus testemunhou, diz que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Versículo 1 diz: o próprio Deus dá esse testemunho sobre Jó. Então, ora, se ele era, em outras palavras, parafraseando o que a velha aliança dizia, era: se você for bom, honesto e justo, ou for íntegro, reto, de se desviar do mal, todas essas bênçãos vão te acompanhar. Você vai ser muito rico, você vai emprestar, não vai tomar emprestado, você vai ter muitos filhos, você vai ter longevidade, seus filhos vão estar protegidos, as pessoas vão te honrar, vão te aplaudir, etc, 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 etc. O próprio Deus deu testemunho de que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ou seja, que ele era bom, que era honesto, que era justo, que é a tradução aqui da King James. E, de repente, a tragédia, atrás de tragédia, da noite para o dia, alcança ele. Tribulação, como a gente estava vendo lá em Romanos. E a promessa aqui, por que sobreveio essa tribulação? Foi justamente porque Satanás chega para Deus e diz assim, né, essa relação aí, esse amorzinho, vamos usar essa expressão para a gente fazer a correlação do que a gente está falando, da não afastabilidade do amor de Deus em nós, que foi a promessa de Romanos, e essa promessa de Jesus, de que a nossa alegria, ninguém mais tiraria essa alegria nossa, que é da presença dele em nós. Então, para usar essa coisa do amor nesse sentido, é como se o diabo tivesse dito para ele assim, você fica nesse amorzinho aí, você com Jó. Você sabe, né, que é só porque você dá as coisas para ele, né? Você sabe que se você parar de dar ou se você deixar eu tirar essas coisas dele, você sabe que ele não vai mais estar com esse chamego todo com você, né? Mais que isso, ele disse, ele vai te amaldiçoar na tua cara. E Deus disse assim, não, vai não. Eu sei o que a gente tem. Vai lá, pode tocar, tira as coisas dele. E aí o diabo vai lá e toca. Por que o diabo, isso é interessante para a gente, por que o diabo pôde tocar? A Bíblia diz que o diabo não pode tocar naquele que está em Cristo. Salvo engano, também é na carta, uma das cartas de Pedro. Diz, aquele que está em Cristo, maligno não toca. Mais que eu falei que lá o diabo tem poder, etc, etc, tem poder, vírgula, porque Pedro diz que aquele que está em Cristo, maligno não toca. O mal continua no mundo, mas ele não toca. A gente vai sofrer efeitos secundários desse governo dele do mundo e do governo do mal do mundo, do egoísmo do mundo. Agora, um toque direto, aquele que está em Cristo não pode. E era exatamente essa sensação, desculpa, então estou até estendendo um pouquinho aqui, mas era exatamente essa percepção desse versículo de aquele que está em Cristo, maligno não toque, que a gente vai ver aqui em Jó, quando justamente o que Jó diz que ele disse, você viu lá o meu servo Jó? E ele diz, mas também, né, você o cercou, concebe a ele, a tudo que ele tem. Olha que coisa mais interessante. Você o cercou, você fez uma cerca de proteção em volta dele e de tudo que ele tem. Por que o diabo diz isso? Porque um outro texto da palavra de Deus diz assim, que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor,
rugindo como um leão, procurando a quem pode tragar. Ora, se ele está procurando a quem pode tragar, no sentido contrário, significa o quê? Que tem gente que ele não pode tragar. Ele tem poder, mas não tem todo. Contra quem que ele não tem? De acordo com Pedro, é sobre quem está em Cristo. Quem está em Cristo, o diabo não pode tragar. Ele só pode rugir. Ele pode rugiar e fazer barulho, mas ele não pode tocar. Aí o diabo vai ter que ir lá pedir autorização. Por isso ele vem pedir autorização a respeito de Jó. E ele, mas também o senhor cercou, né? Eu quero atrapalhar os negócios dele, eu não consigo. Eu quero pôr uma doença no filho dele, eu não consigo. Eu quero pôr uma doença nele, eu não consigo. Eu quero fazer as pessoas a terem ódio dele, eu não consigo. Ele se torna cada vez um cara mais amado. Deixa eu tocar nele, fazer uns negocinhos lá para o pessoal ter ódio dele. Não no sentimento das pessoas, mas no tipo de prática dele, da vida dele, na pobreza. Né? E aí Deus ele diz assim, aí ele não vai mais amar você. Vocês vão ser separados desse amor, se você deixar eu tocar. Ele vai lá, toca. Aí, então, ele vai e toca nos bens. Ele, tudo bem. Tudo que ele tem, você pode tocar, mas não toca na vida dele. E aí, de fato, ele foi lá e fez um estrago. Ele atacou os bens. Ele atacou os filhos dele. Ele matou os filhos dele. Ele provocou um acidente que todos os filhos dele morreram numa mesma noite. Filhos pelos quais ele amava tanto e tinha consciência de que precisava da proteção de Deus, que a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios, orava e oferecia sacrifícios de acordo com a lei dizia para fazer, e dizia, vai que os meus filhos nessas festas que eles ficam fazendo na casa de um e do outro, vai que eles pecam contra o Senhor. E ele fazia o sacrifício para poder tirar a ira de Deus de sobre seus filhos, se eventualmente pecassem. E eles morrem. Não foi um filho. Todos os filhos dele morreram. E aí é onde justamente, então, aquele texto que a mulher dele, então, chega para ele e diz para ele, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Está dizendo exatamente aquilo que o diabo disse que ia fazer. Acaba com essa amizade aí. Rompe com Deus. Acaba com esse amor com Deus. Você vai morrer realmente, mas vai, dane-se. Amaldiçoa ele, fala umas boas na cara dele e morre. Mas fala para ele. Rompe com ele antes de morrer. E ele diz, você está louca, mulher. Literalmente, ele diz, mulher, você fala como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus. Não podemos receber também o mal. Ele diz, nu eu vim a esse mundo, nu eu vou voltar para a terra. Benditos, Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Veja que aqui ele está nesse nível, então, aqui, de que os negócios foram embora, ele está entrando, então, agora nesse nível da miséria, da pobreza, de passar necessidade. Por causa disso, ele vai, então, entrar nesse aspecto agora das amizades que vão embora, porque são por interesse. Ele perde seus filhos, que está para além de patrimônio. A espada visitou a sua casa, a morte. Agora separa. Não separou. Ele, Deus está acima disso, imagina. Minha relação com Deus está para além, para cima do que ele me dá ou me toma, inclusive meus filhos. Por mais preciosos que me são, fazem parte do que Deus me deu. E eu posso não entender, mas ele levou. A minha relação com ele se mantém, imagina. Aí o diabo volta. Eu não estou acompanhando qual versículo aqui, desculpa. Senão eu vou tomar muito tempo para me achar. E aí o diabo volta, então. E aí, você viu lá? Mas também você não me deixou tocar nele. Porque Jesus expressamente já dito, mas na vida dele não toca. Ele mas também você não me deixou tocar nele.
Deixa eu tocar para você ver. A saúde da pessoa é o que ela tem de mais precioso. Se você me deixar tocar na saúde dele, você vai ver se ele não blasfema na sua cara. Aí me lembra Jesus dizer: quem amar pai, mãe, filho, os bens e a própria vida mais do que a mim não é digno. A primeira prova aqui de que ama Deus acima, ele já tinha passado. Os filhos foram, os bens foram. E ele continuou amando Deus acima dessas coisas. Agora diz, beleza, agora a saúde sua, a si própria, a própria vida. O diabo falou, como é que é a expressão que ele usa aqui? Sabe, você viu aí, Kátia? É no capítulo 1 ainda, quando ele volta. Os filhos e as filhas morreram, raspou, no capítulo 2 já. Capítulo 2, versículo 4. É porque não tocaste na pele dele. Pele por pele, tudo quanto o ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. No final das contas, por mais amoroso que a gente seja, o que tem realmente é isso. Porque Jesus coloca a nossa própria vida. Quem amar a própria vida mais do que a mim não é digno de mim. O que Jesus está dizendo é não vai rolar. Se vocês amarem a própria vida, a própria pele, o próprio bem-estar mais do que a mim, desejar isso acima do que deseja estar comigo, a relação comigo, não vai rolar. Eu não vou me entregar a essa relação. Por mais que pareça doentio, isso, na verdade, é para o bem da gente. E aí, de fato, ele vem e toca, e num nível... Não dá nem para a gente ler aqui o detalhamento de tão longo que é de tudo que ele passa, então, quando o diabo toca ali e o que ele passa. E aí, e aqui é onde eu quero fechar, é um versículo, eu devo estar marcado, eu não lembro de cabeça, é um versículo onde ele diz que tem vontade de gravar em pedra para nunca mais ser apagado aquilo que ele tinha para dizer. Eu entendi, né? Nem se está mais para o início ou mais para o final. Resposta de ordem e justiça, contudo... está aqui. Defende a minha causa. Capítulo 16. Mais uma vez, gente, desculpe por eu estar me estendendo aqui um pouco, mas isso é muito importante. Capítulo 16. Ele vai falando aí justamente que é Deus que fez isso com ele. Vou ver alguns dos que estão sublinhados aqui na minha para não ler tudo. Versículo dele, ele diz, sois todos uma lástima como encorajadores. Está falando dos amigos dele, que vieram lá para encorajar, para consolar, e estavam jogando pedra nele, dizendo, isso é pecado que você deve ter cometido, e jogando para ele, e dizendo, vai lá e se arrepende, é Deus que está te punindo pelo que você fez, etc. Ele fala da magreza dele aqui, que se levanta e depõe contra ele, o aspecto físico. Versículo 12, ele diz, vivia eu tranquilo quando me esmagou. Olha só, a sensação dele é de que o Deus a quem ele ama, e dessa relação que a gente está falando, o próprio Deus esmagou ele. Ele não está nem dizendo que foi Satanás. A sensação dele é o quê? Que vivia eu tranquilo quando me esmagou. Ele está falando de Deus. Agarrou-me pelo pescoço e me triturou. Fez de mim seu alvo. Quem? Satanás fez? Não, ele está dizendo Deus fez isso. A sensação dele é de que foi o próprio Deus. Esse é o sentimento dele. Deus, de fato, autorizou. Mas está para além, que ele não sabe da conversa que aconteceu. Ele tem, inclusive, foi o próprio Deus. É a sensação dele. Esse que ele ama e que desenvolve esse relacionamento. Suas flechas unem em torno de mim, atravessam os meus rins e me poupam sobre a terra, e não me poupam sobre a terra, derrama o meu fel. Fere-me com um golpe atrás do outro. Deus, ele está falando de Deus. Ataca-me como um guerreiro violento. Quem? Deus atacou ele. É o que ele está sentindo.
costurei veste de lamento e angústia sobre a minha própria pele e depositei a minha testa sobre o pó da terra. Lamento, choro, desespero, angústia. Lembra lá que o Romanos diz, né? Nem a angústia, a ansiedade. Olha o que ele está aqui passando, a tragédia, a tribulação das tribulações. E o que é pior, ele está entendendo que esse Deus, cujo amor nada separará da gente, ele está dizendo que esse Deus é quem está fazendo isso tudo comigo, me pegando pelo pescoço e etc. Você vê que o que ele conclui aqui, já adiantando, o que ele vai concluir é que nem a sensação de que o próprio Deus é que está fazendo isso comigo, me pegando pelo pescoço e me jogando flecha, nem isso vai me separar do amor de Deus. Olha que coisa extraordinária. Meu rosto está, versículo 16, meu rosto está vermelho e arde de tanto chorar. Olheiras profundas e escuras tomam os meus olhos. O negócio dele foi terrível. Isso aqui é de choro de dor física. Ele estava câncer pelo corpo todo. Apesar de jamais ter agido com violência e de sempre ter orado com sinceridade. Ó terra, não desconsidere meu sangue. Não deixe sem vingança as injustiças que fizeram contra a minha pessoa. Não haja lugar em que esse meu clamor seja abafado. Olha a ideia dele. Eu estou reclamando, eu estou clamando pelo que Deus fez. Só para ver, que a gente leu a partir do 12, mas olha o 9 aqui, ó. Deus, em tua ira, ataca-me e faz aos pedaços. Só para você ver que é isso mesmo, é Deus que ele tem aqui. Então, voltando. Ele está dizendo o quê? Que a terra não abafe esse clamor dele. Esse clamor, ele está denunciando que Deus o está atacando nesse nível. E eu quero que a terra não abafe o meu clamor. Por quê? Porque eu quero que todos ouçam o meu clamor. Olha que coisa séria. E o diabo ouvindo isso, hein? O diabo está ouvindo isso. Neste exato momento, lá no céu, está a minha testemunha. E lá nas alturas está o meu fiador. Deus sabe que eu não fiz nada por merecer, porque ele sabe que eu sou íntegro, retamente a Deus, e de fato ele mesmo testemunhou. Os meus próprios amigos zombam do meu estado, e inclusive acusando ele, né, de pecado, coisa que o próprio Deus disse que não tinha. E os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Contudo, aquele que intercede por mim defende a minha causa diante da presença de Deus, com disposição fraterna de um amigo verdadeiro. Esse que está me atacando, ele sabe que, na verdade, apesar do próprio Deus é quem está me atacando, ele sabe que lá, na presença de Deus, olha, eu nunca nem tinha me atentado, olha que coisa interessante. É Deus se irando contra ele, mas é alguém intercedendo. Você viu que o texto que a gente vê, o próprio Jesus é esse intercessor, né? Está na presença de Deus intercedendo, com disposição fraterna de um verdadeiro amigo. Como o Hebreus diz, esse que intercede por nós é alguém que se sensibiliza pelas nossas necessidades e fraquezas, porque foi tentado em todas as coisas. Afinal, mais alguns anos apenas, e eu partirei para a minha última viagem, aquela da qual ninguém retorna. Não era esse aqui, espero que esteja aqui perto, que eu não posso deixar de ler com vocês. Vinde agora fazer angústia de passar os planos. Oh, meu Deus, onde é que está esse texto? Eu cito ele no livro. Tá. Então ele vai continuando, olha só, mas então ele tem essa sensação de que Deus foi que fez isso, por mais que ele tenha, então, também já aí por inspiração, porque na lei não dizia isso, isso é um momento de inspiração que ele tem, falando então sobre esse intercessor que é Jesus. Versículo, capítulo 17, tem algumas coisas marcadas, mas que eu não vou puxar. Aí lá no 19, para a gente fechar, eu fico imaginando o diabo ouvindo tudo isso dele e esperando o momento que ele vai blasfemar. E aí ele, então, no versículo 23, ele diz, ele retoma o tanto de coisa que ele está passando, o hálito dele intolerável, as crianças têm um pavor dele, tipo, terrível, terrível, terrível. E aí no 23, uma exclamação dele, quem dera as minhas palavras fossem escritas,
sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Uma outra versão diz para nunca mais serem apagadas. Quisera eu fossem talhadas, não, é aqui que diz. Quisera eu fossem talhadas a ferro sobre o chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Imagina o diabo ouvindo, a sensação de que o próprio Deus o está atacando, esse do amorzinho que estava incomodando o diabo lá no início, e ele fez as suas insinuações. E, de repente, agora, então, o diabo está ouvindo e disse, é agora. Ele não só quer vai amaldiçoar Deus, como ele quer que fique escrito para nunca ser apagado. Mas olha o que ele queria que nunca fosse apagado, versículo 25. Com tudo que eu estou passando, que ele vinha narrando, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para defender e vindicar, me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. O que se diz? Que a esperança dele da intervenção de Deus não é uma intervenção para que os filhos ressuscitem, para que ele volte a ser rico e que a saúde dele seja restaurada. Não, porque ele diz, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. A esperança dele está para além. Olha por que quem tem uma relação num determinado nível com Deus, nem que ande pelo vale da sombra da morte não tem medo. Olha para onde está a convicção. É como Paulo disse, a nossa esperança se limitar apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas como a nossa esperança não se limita para essa vida, até um cara que está entendendo que Deus está esmagando ele, a esperança dele está assim, eu sei que ele vai se levantar em meu favor, esse que está me batendo, que está me massacrando, nem que eu já esteja morto. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, ou seja, não dá nem para ressuscitar mais, sem carne, então ressuscitar em carne, né? Então contemplarei a face de Deus, desse que está me batendo, desse que está me agredindo, desse que está injustamente me violentando, porque eu sou íntegro, reto, temente a Deus, ele mesmo testemunhou. Esse que não cumpriu a promessa dele para comigo, de que ia ser bom comigo se eu fizesse essas coisas. Ele está fazendo isso comigo. Então eu contemplarei a face dele. Eu o verei com os meus próprios olhos. Para quê? Para amaldiçoá-lo? Eu, pessoalmente, não outra pessoa o verá e me dirá como ele é. Ó, quão intensamente é o desejo do meu coração por esse. Nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada, nem a impressão minha de que é Deus que está me batendo, que Deus está me machucando. Eu vou dizer, eu não entendo por quê. Ele está sendo injusto comigo, eu não mereço. Mas eu amo ele, eu quero mais do que tudo. Só torço para esse sofrimento acabar e eu ser mergulhado nele. Ah, como deseja minha alma por ele. Ele não deseja restituição nenhuma que de fato venha a acontecer no final do livro. Mas o que ele pedia não era isso. Ele queria a presença de Deus, ele queria a essência de Deus. E aí eu queria que a gente tomasse a ceia hoje um pouco diferente do que é a essência dela. Eu peço licença para isso. Para a gente focar um pouco, embora até por um equívoco, né, teológico, mas a gente vem fazendo semana após semana da maneira correta. Mas hoje eu queria que a gente focasse mesmo a ceia em Deus, na nossa vida com Deus. Por mais que a ceia seja um momento, é até o contrário, é a ideia do compartilhar com o próximo. É a ideia de Jesus diz, assim como eu entreguei, ele diz, esse é o meu pão, quando ele pega o pão junto com os discípulos, ele diz, esse é o meu corpo que é dado por vocês. Ele diz, eu parti o meu corpo por vocês, ele está dando um exemplo, ele está vendo esse pão que eu estou partindo, eu fiz isso aqui com o meu corpo, para poder alimentar vocês com vida. E aí ele entrega um pedaço do pão para cada um, justamente dizendo, olha, eu compartilhei a minha vida com vocês. E aí ele pega o cálice e diz, esse aqui é o meu sangue. Ele diz assim, eu compartilho, assim como eu estou compartilhando esse vinho com vocês, eu compartilhei o meu sangue com vocês, a minha vida com vocês. E ele diz, vão vocês e façam a mesma coisa. E a gente diz tanto o ritual, quanto também e principalmente o quê? Compartilhem a vida de vocês uns com os outros. Essa é a essência. Mas hoje eu quero que a gente faça, na verdade, embora aparentemente a contradição, mas
para que esse compartilhar de vida com o próximo aconteça, eu preciso de verdade que o meu nível de relacionamento com Deus seja nesse nível, como o de um Jó na vida. Eu tenho que estar nesse caminho desse tipo de relacionamento, onde Deus é tudo para mim, Ele é o primeiro para mim, e para isso eu preciso morrer a minha vida. Para mim, eu preciso matar a minha vida, eu preciso crucificar a minha vida, os meus planos, os meus projetos, as minhas prioridades, os meus achismos, eles têm que ser colocados sobre os pés de Jesus, eles têm que ser colocados na cruz, porque Jesus disse: quem amar qualquer coisa, inclusive a própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, nós vamos tomar a ceia hoje pensando justamente nisso e pedindo, Senhor, que isso seja uma realidade na minha vida. Eu não posso nem dizer que eu te amo mais do que tudo e mais que a minha própria vida. O que eu posso dizer é: ou eu estou nesse caminho, ou pelo menos me põe nesse caminho. Porque até isso vem do Senhor, e nunca será mérito nosso. Mas que, de fato, Senhor, a cada dia, a cada encontro que vai se passando, que isso se torne uma realidade na minha vida, em que o Senhor esteja acima de tudo, a tua presença para mim seja mais importante do que absolutamente qualquer coisa. Porque quando isso for verdade para mim, nada vai me separar dela. Porque nada tem esse poder, a não ser o meu desejo ou a minha rejeição pelo Senhor. Então, convido vocês para ele. Nem vou colocar a música porque eu apanhei. Eu convido vocês para a gente fazer a oração nesse sentido. Eu pego pequeno, porque tenho dificuldade de mastigar seco. E aí a gente medita a respeito disso. Porque só vai acontecer, é o primeiro, por mais que pareça contradição com a essência da ceia, Jesus disse: se uma sementinha não morrer, ela não pode virar uma árvore e produzir muito fruto. A primeira coisa que acontece para que ela vire uma árvore e compartilhe dos seus frutos, produza um monte de vida, alimente a vários, a primeira coisa que tem que acontecer, ela tem que morrer. Então, é por causa desse pressuposto que eu convido a gente para fazer isso. Deus, que de fato, Senhor Deus, a tua palavra possa ser gravada no nosso coração, no nosso espírito, Senhor Deus, e que o Senhor transforme em vida, Senhor Deus, essa letra compartilhada. Pai querido, e de fato, Senhor Deus, a gente só pode pedir que o Senhor faça com que isso se torne realidade. A partir de um compromisso de estar encontrando com o Senhor periodicamente, dia após dia, vários momentos ao longo do nosso dia, que quanto mais a gente encontra com o Senhor, que a gente chegue nesse ponto, Senhor Deus, de poder ser considerado digno do Senhor, porque tem o Senhor na mais alta estima, tem o Senhor como acima da nossa própria vida, como mais importante. E que a ponto de, como Jó, que nós possamos, Senhor Deus, esse ser a nossa real e única e última esperança. Que como Moisés, se o Senhor, nós possamos dizer como Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Não queremos as suas bênçãos, não queremos as suas recompensas, não queremos as suas prosperidades, se o Senhor não for conosco. E queremos o Senhor conosco, mesmo que a sua presença representar o risco de o Senhor nos matar no meio do deserto. Mas a gente não abre mão da sua presença. Que assim seja, Senhor Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui na comunidade. Que enquanto nós comemos esse pão, estaremos meditando nisso, que assim que o Senhor disse que compartilhou sua vida conosco, e que a nosso pedido é: Senhor, dá-nos prazer em podermos comer esse pão. No nome de Jesus. Que seja o nosso maior prazer poder comer desse pão, poder participar do teu corpo, da tua presença, da tua essência em nós. Pai, no nome de Jesus. Vou comer então com essa consciência. Obrigado, Senhor. Da mesma forma, Senhor, nós tomamos, Senhor Deus, esse suco, esse cálice, Senhor Deus. O Senhor disse que compartilhou a sua vida com nós, representada por esse cálice. Compartilhou o seu sangue, abriu mão da sua vida.
Senhor Deus, nós abrimos mão da nossa vida. Nós crucificamos a nossa vida. Senhor Deus, como Paulo, nós pela fé dizemos, Senhor Deus, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor Deus, dá-nos prazer, dá-nos alegria, Senhor Deus, em podermos abrir mão da nossa vida e usufruir da Tua presença em nós. E podemos dar o devido valor, Senhor Deus, ao fato de o Senhor compartilhar a sua vida conosco. E a alegria e a convicção de que, puxa, se eu tenho a vida de Cristo em mim, eu não preciso da minha. Deus pode fazer dela o que Ele bem entender. Do meu presente, do meu futuro, de tudo que eu tenho, do que eu virei a ter, das minhas tribulações, das minhas perseguições, tudo está à sua disposição, Senhor, para, vivendo em mim e através de mim, poder abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Vamos com essa consciência, vamos tomar também. Obrigado, Jesus. Amém. Gente, desculpa mesmo, a gente acabou passando aí 7 minutinhos. Achei até que teria sido mais, mas graças a Deus, Deus segurou o tempo aí. Alguém mais alguma coisa para completar, para perguntar, para questionar? Pelo horário, possivelmente não, né?